Olá, amores, tudo bem? Estamos em mais um episódio da série Internet Educação. Hoje eu queria falar com vocês sobre exclusão digital. Um tema que voltou, que está em voga desde que aconteceu essa questão da pandemia, em que nós fomos empurrados de uma maneira súbita para o mundo digital. E nós percebemos o quanto a educação, a escola, estava despreparada para estar efetivamente na internet, com uma educação para a internet, uma estrutura para uma realidade virtual, para o ensino híbrido, para o ensino online, para o ensino remoto. A única que estava mais estruturada era a EAD, que é o ensino à distância, que eu já falei aqui numa série anterior, no episódio anterior dessa série, que é uma modalidade de ensino que já acontece há muitos anos, então ela que estava mais estruturada com plataforma digital, de aprendizagem, com larga escala de acesso do mesmo conteúdo, mas a educação, ali o cotidiano da escola não estava preparado para uma educação para a internet. Já havia, assim, estudos, pesquisas, teorias, alguns modelos de ensino e métodos sendo aprimorados, mas essa questão da pandemia nos empurrou para esse cenário. E aí, volta a discussão a questão da exclusão digital. Em algumas literaturas, a cyberexclusão, que eu tenho visto, tenho lido novamente sobre isso, tenho visto esses novos termos que têm aparecido, que na época que eu fiz a minha dissertação de mestrado, em 2015, não era um termo comum que eu encontrei na minha pesquisa bibliográfica, mas agora eu tenho visto mais, o cyberexclusão, mas que é a mesma coisa de exclusão digital. Então, eu queria ler aqui para vocês, na minha dissertação, o que eu encontro através desse recorte, dessa pesquisa bibliográfica que eu fiz, o que eu encontro que os autores estão falando, que é exclusão digital, como é que está esse debate em educação. E eu encontro o seguinte através da análise dos meus resultados. A exclusão digital, sobretudo no Brasil, porque eu fiz um recorte, um levantamento no cenário brasileiro, vai além da questão do não acesso à tecnologia digital. Ela perpassa a falta de domínio ou autonomia no uso da tecnologia digital e na seleção das informações para a produção do conhecimento válido social e culturalmente. É assim que eu conceituo exclusão digital na minha dissertação, é assim que eu tenho publicado artigos, trago esse debate falado, porque a exclusão digital, num discurso popular, ou num discurso pouco aprofundado, tratava muito da questão de não ter acesso à internet. Não ter acesso à internet é o primeiro ponto, claro que é o mais latente, é o mais grave, quando você não tem acesso, quando você não tem banda larga, quando você não tem as ferramentas tecnológicas, você não consegue ser inserido nessa realidade virtual, na internet. Mas não fica só aí. Muita gente tem, o que a gente percebeu nesses estudos é que muita gente tem acesso, nas pesquisas do IBGE, que eu trago inclusive aqui da época, e eu também atualizei há pouco tempo, o número de pessoas com celular é grande demais, o número de pessoas com 3G, 4G, banda larga, acesso à internet é muito grande, mas as pessoas não sabem transformar as informações que estão aí como um dilúvio, como diz Nicolas Cai e Pierre Levy, como um dilúvio de informações, mas transformá-la em conhecimento, em algo validado de forma social e cultural, né? Que se transforme isso em conhecimento, numa aplicabilidade para a vida, para a autonomia, para a construção de algo novo, de novos conhecimentos, novas perspectivas. O desafio está aí, em não saber como pesquisar, em não identificar fontes válidas. Então, assim, o papel da escola nisso tudo é se colocar como esse mediador, de incentivar o aluno pesquisador nesse espaço, de ensiná-lo a selecionar, a compreender as fontes, as validações, o que é válido, o que não é, como pegar isso, essas informações, reorganizar, categorizar, estudar, construir novas ideias e novos conhecimentos, conhecer novos saberes também. Enfim, a exclusão digital é um debate muito amplo, é um debate que está em voga, porque ainda é um problema a questão do acesso no Brasil, apesar de estar crescendo, até trago isso na minha dissertação, e ainda continua em crescimento, em grande movimento, inclusive, porém,
Eu também trago isso na minha dissertação. O impacto da desigualdade social afeta diretamente a questão da inclusão digital e, consequentemente, da exclusão digital. Então, as regiões, as cidades, os estados do Brasil que possuem maior índice de desigualdade social na questão da infraestrutura básica, automaticamente são os estados, cidades que têm problema na infraestrutura digital. Então, consequentemente, eles estão cada vez mais à margem, porque além de não ter saneamento básico, luz, que são coisas básicas para sobreviver, para ter uma qualidade de vida, então não tem uma estrutura, uma infraestrutura local para estabelecer a estrutura digital de fibra ótica para uma instalação de uma banda larga. Então, a questão da desigualdade social e a questão da exclusão digital estão caminhando paralelo, lado a lado, ou juntas, praticamente juntas, na verdade. Então, de acordo, os mapas do IBGE são muito claros. Você verifica a desigualdade social numa região, num estado, e a exclusão digital na mesma proporção. Então, assim, ou até maior. E aí, quando conseguem vencer essas etapas da infraestrutura, aí vem a questão da educação para a internet, que é precário, que não há um debate, que não há uma preocupação, porque ainda está preocupado com a educação muito básica, com conceitos que ainda não se atualizaram. Então, temos muito trabalho como educação, como comunicação, como infraestrutura no nosso cenário brasileiro. E eu trago essa discussão aqui porque está dentro dessa temática de internet e educação, é a minha especialização, inclusive nesse tema principalmente. Eu tenho vários artigos. Se você colocar o meu nome, Adriane Matos de Araújo, aparece lá no Google as minhas publicações, no qual eu venho trazendo discussão em eventos, congressos, alguns em revistas científicas, para a gente poder ampliar esse debate, trazer visibilidade, trazer luz, impulsionar políticas públicas. Existem pesquisadores que estão há muito tempo lutando, que estão aí nos cenários de debate, em fóruns, trazendo essas questões, se associando a grandes associações desse tema, para poder a gente conseguir desenvolver. Existem muitas discussões a respeito disso, inclusive softwares livres, para facilitar mais essa questão do acesso, essa questão da autonomia, da construção, para tirar do domínio de grandes empresas, porque a internet ela deveria ser um espaço democrático, como eu gravei aqui o primeiro episódio dessa série, mas a gente vê que ainda está muito longe por conta dessas grandes empresas. Então, o tema é amplo, o debate é longo, são muitos estudos, muitas pesquisas que precisam estar sendo colocadas para defender essa parcela da sociedade que está de fora e trazê-las para essa inclusão, para essa qualidade de vida. E o acesso à internet hoje, gente, ele se torna um direito humano. Então, isso é muito, muito complexo, muito profundo, que ainda tem muito debate e a gente está aí para a gente ampliar isso. Então, você que tem interesse em falar sobre isso no seu TCC, independente da sua área de conhecimento, tá aí uma ótima dica, principalmente para o cenário atual, tá bom? Tchauzinho, espero que eu tenha contribuído.